Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesse dia de hoje, que Deus pode abençoar a sua vida, seu lar, toda a sua família, né? E tudo aquilo que você colocar a mão nesse seja abençoado, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui que está falando é nosso irmão Vitor. Eu quero estar aqui agora nesse momento, meus queridos irmãos, queridas irmãs, meu querido amado ouvinte, né? Que está ouvindo essa palavra, né? Para deixar algum versículo, o qual encontra no livro sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nosso Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo, né? Então quero estar aqui comentando algumas palavras, irmãos, né? Do Evangelho Santo, né? Para que possa abençoar sua vida nesse dia de hoje, né? E em todo dia da sua vida, né? Que a palavra de Deus nos diz que quem é de Deus busca as coisas de Deus, né? Então nós devemos buscar as coisas do nosso Pai, né? Do nosso Deus, né? Nós somos de Deus, buscamos as coisas que vêm do Pai, né? Devemos buscar algo que vem do alto, né? Que vem do nosso Deus. Então, que muitas vezes, meus amados irmãos, nós vemos pessoas preocupadas no dia de hoje, né? Com tanta coisa, né? Preocupando com tanta coisa na vida, né? E coisa que não devemos preocupar. Quando nós devemos preocupar é buscar a presença de Deus, né? Orar, como diz o apóstolo Pedro, orar sem cessar, né? Orar sem cessar, porque o devorador, ele vive em roda né, do povo tentando tragar, né? Porque a função do devorador é destruir, né? Destruir. Mas se você estiver firme na presença de Deus, Deus vai te dar força e você vai vencer toda a luta. Então o que nós temos que fazer é buscar a presença do Pai. Aqui no livro de Colossenses, né? Aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Quero deixar uma palavra para os irmãos aqui, né? Algumas palavras para os irmãos, né? E para as irmãs, para aquele que está ouvindo essa palavra nesse dia, né? Aqui é nosso irmão Vitor, está falando, né, nesse dia de hoje aqui, né? Está falando sobre essa palavra, né? Palavra que nosso Deus tem enviado para nós, né? Comentar, né? Então diz aqui, no primeiro, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que você ressuscitaram com Cristo, né? Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai, né? À destra de Deus, né? Então nós vemos que nós um dia passamos pelas águas, aceitamos o Senhor como nosso Salvador, né? E temos Cristo no nosso coração e nossas vidas. Então nós devemos, né, preocupar em buscar a presença dEle. Preocupar em buscar a presença do Pai, para que Ele possa nos abençoar, nos dar força, né? Da saúde, para nós, para nossas famílias, para nossos entes queridos, né? Então a palavra é bem relativa, ela explica bem. Portanto, já que fosse citado com Cristo, procurai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Agora no 2, continuando, diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Eu tenho visto, meus amados irmãos, nesses dias de hoje, muitas pessoas preocupadas com quem vai ganhar na política, quem vai perder, né? E muitas vezes eu vejo pessoas até discute, né? Acaba discutindo com o outro, perdendo amizade por causa da política, meus irmãos e meus amados irmãos, amadas irmãs e meu amado ouvinte. Eu penso de uma maneira diferente. Nós devemos orar pelos políticos, orar pelo nosso governador, orar pelas nossas autoridades, para que Deus possa abençoar eles, para que Deus possa dar um pensamento para eles puro, para que eles possam comandar de uma maneira certa o nosso país, né? Para que eles possam cuidar da nação. Mas para isso, irmãos, precisamos estar orando por eles para que eles venham, né, ter uma força que vem de Deus. Mas muitas vezes eu vejo muitas pessoas se diz cristão, vê dele estar orando para os políticos, para os governadores, para os presidentes, para as nossas autoridades, né, para que seja abençoado, para que eles possam governar bem, né, com a bênção do Pai, que é o nosso Deus,
Não, eles ficam discutindo, discutindo. Às vezes perde até amizade, confusão, tanto problema. Irmãos, eu tenho visto cristão discutindo política. Vamos orar, irmãos, né? Vamos orar para a nossa autoridade. Vamos orar para eles. A palavra de Deus diz que nós devemos orar a todo tempo. Orar em oração. Orar para todos. Então devemos orar para todos, que ele seja abençoado, né? Vamos orar. Quem cair lá, que for elegido para ser o presidente, ou ser prefeito, ou ser deputado, que foi elegido, que recebeu os votos, vamos orar para ele que possa dar certo, né? Que possa dar certo, que tenha um governo para administrar o nosso país, que tudo possa ser, tudo seja bom. Porque o maior, irmãos, é Deus. Deus é maior do que tudo, tudo. A palavra de Deus diz que não cai nada, nem uma folha de uma árvore, se não for pela vontade de Deus, né? Então, tudo que está aqui na terra, Deus está acima de tudo. Se Deus está acima de tudo, Ele vai dar o entendimento para a nossa autoridade, para o nosso presidente, para o nosso governador, para que eles venham governar, né? Então, nós temos que fazer é orar. Orar sem cessar, como diz nosso irmão Pedro. Orar sem cessar, né? E você, irmão, minha irmã, que está preocupado, muitas vezes preocupado com político ou com, né? O que vai acontecer? Não, somente ore. Busque a presença do nosso Pai. Busque a presença de Deus na sua vida, em oração, nas madrugadas, orando para nossas autoridades, orando para eles, né? Vamos orar para eles. A palavra de Deus diz assim, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 29, né? Mateus 10, 29, 31, diz assim: não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai, né? De vocês. Então, nada acontece sem o consentimento do Pai, né? Tudo o Pai vai estar cuidando, irmãos. Tudo vai estar cuidando, né? Aqui no 30 diz assim, Mateus 30, né? Em Mateus 10, 30 está continuando esse versículo. Até os cabelos da cabeça de vocês está todos contados. Deus conta até o cabelo da nossa cabeça, meus irmãos. Até o cabelo da cabeça nossa está contado. Deus sabe tudo, meus irmãos. Tudo está na mão dele. Como diz a palavra, né? Tudo ele sabe. Não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Aqui no 31, irmãos, Mateus 10, 31 diz: portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, meus queridos irmãos, não vamos preocupar. Vamos somente orar, buscar a presença de Deus. Na hora certa, tudo ele vai dar jeito. Vamos confiar. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte. Vamos buscar a presença do Pai, de Deus. Vamos orar em oração, que tudo na hora certa vai acontecer certinho, né? Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca a presença de Deus, não tenha medo. Confia, somente crê e confia no Senhor, o seu Deus, nosso Deus, que Ele vai abençoar a sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho, sua terra, né? Então a vontade de Deus é que nós busquemos a presença dEle para nós receber a bênção, seja abençoado. Que nós oramos para as nossas nações, para nós oramos para os nossos presidentes, nossos governadores, e tudo vai dar certo, né? Então, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus nos diz também mais uma palavra. Se você está preocupado, né, triste, problema, tanta coisa que tem acontecido, ele diz aqui: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem cuidado de vós, Ele cuida de vós. Se vós busca a presença dEle, Ele cuida de vós. Se eu busco a presença dEle, Ele cuida, meus irmãos, de mim, né? Ele cuida de mim, cuida de você, cuida de todo aquele que busca a presença dEle. Então ele diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? Está falando no 7, né? E os irmãos vê, né? E diz mais embaixo no 8, irmãos: sede sóbrio, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que
as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, né? Mas, irmãos, então nós devemos buscar a presença do Pai, né? Que Ele vai cuidar de nós. Coloca toda a nossa ansiedade sobre Ele, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida, irmãos, né? Então vamos buscar as coisas do alto que vem do céu, né? Como diz lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, né? A Bíblia nos diz assim: portanto, já que vós ressuscitaste com Cristo, procura as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Devemos buscar, orar, buscar o Pai, buscar as coisas do alto, né? Onde Cristo está sentado, ao lado de Deus, intercedendo por nós no altar, né? Jesus está intercedendo por mim, por você, meu irmão, por mim, você, minha irmã, meu amado ouvinte, né? Então, e lá no 2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, né? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, acompanhe comigo, meu irmão, minha irmã, esse versículo, né? Lá em Mateus 10, 29, 31, não se vende dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, né? De Deus. Qual é o Pai? Deus é nosso Pai, né? Sem o consentimento de Deus, nada cai no chão sem o consentimento de Deus. Até os cabelos da cabeça de vós está tudo contado pelo Pai, né? Então está falando no livro, né? Agora em Mateus 10, né? 29, 31, né? 31 diz assim: portanto, não tenha medo. Você vale mais do que um pardais, meu irmão. Você vale mais que um pardais, minha irmã e meu irmão e meu amado ouvinte. Então Deus cuida de você. Basta você confiar. Basta você confiar. Porque muitas coisas, se você acha difícil, na hora certa Deus vai enviar para você a solução do seu problema, né? Então, nosso irmão Pedro, lá no 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele cuida de vós, meu irmão. Ele cuida de vós, minha irmã. Esse nosso Pai, esse nosso Deus, porque eu tenho orado, buscado a Ele, e Ele tem me dado solução, Ele tem me ajudado e me abençoado. E tem, muitas vezes meu barco está, eu vejo que o barco está balançando demais, mas eu vou buscando a presença dele, pedindo a Ele, quando vier a solução, chega. Porque Ele ouve a nossa oração. Não é porque nós somos justos não, meu irmão. Nós não somos justos não. Nós temos nossas falhas, nossos defeitos. Estamos cheios de defeitos. Mas esse Pai é cheio de misericórdia conosco. Ele nos ama. Por isso Ele entregou o Filho amado dele. Para vir um dia ser pregado numa cruz. Para que você tenha o direito na vida eterna. Para que você tenha condição de uma vida melhor aqui na terra também. Então Ele cuida de nós, né? Ele cuida. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, né? Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Então, Deus, Ele age em nossas vidas, né? Olha lá, está bem explicado lá em Romanos 8, 28, ó, no 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? O amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, com o propósito do Pai. Ele te chamou um dia com o propósito de te abençoar a sua vida, de te dar força e de te ajudar. E Ele vai abençoar a sua vida, meu irmão. Ele vai abençoar a sua vida, minha irmã e meu amado ouvinte. Então, basta você crer, confiar, você verá a glória de Deus na sua vida. Eu anuncio essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã. Que Deus é maravilhoso. Ele tem um propósito para a sua vida de hoje. Você que está aí triste, preocupado com tanta coisa que está acontecendo. Coloca a tua ansiedade na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Viu, meu irmão, minha irmã e meu amado ouvinte, né? Então vamos estar firmes na presença do Pai. Lá no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 21, diz assim, essa palavra, Provérbio 12, capítulo 12, versículo 21. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas ao ímpio
fica cheio de males. Se você lutar para andar na presença do Pai, Ele vai te livrar de toda desgraça, toda destruição, todos os problemas. Ele vai te livrar, Ele vai te guardar você, Ele vai guardar sua família, seus entes queridos. E aquele que você orar por eles, eles vão receber a bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que Deus pode te abençoar, que Deus pode te guardar, te fortalecer nesse dia de hoje. Que a bênção do Senhor desça sobre o seu lar, sobre a sua família, e você seja cheio do Espírito Santo nesse momento da agora. Que Deus pode te ajudar. É que eu desejo de coração, nosso irmão Vitor, que, né, deseja para você nesse dia de hoje. Eu estarei orando por você, meu irmão, minha irmã e meu amado ouvinte, né? Que o Senhor pode abençoar e te guardar. E desse momento, gente, eu já repreendo todo problema que está na sua vida, toda dificuldade que está na sua vida, te atrapalhando, de medo, que seja o que for. Em nome de Jesus Cristo, receba aí, irmão, minha irmã e meu amado ouvinte, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, te guarde e te guia. Amém.